Meus amigos, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa possibilidade do Sport escapar dessa zona de rebaixamento, beleza? Vai ter agora essa pausa aí para o Mundial de Clubes. Vou trazer alguns números aqui. Será que dá para o Sport escapar mesmo? Para quem tem esperança, para quem não tem esperança, vamos ver pelo menos quantos pontos o Sport consegue fazer para se cair com dignidade. Se é que existe isso dentro do Esporte Clube do Recife hoje. Mas eu vou trazer alguns números aqui, desde quando começou os pontos corridos e tudo mais, para a gente olhar essa probabilidade, tá? Olhando eu, particularmente, para o meu lado da razão, já caiu. Olhando para o lado torcedor, a gente vê algumas coisas, alguns números passados, tá? Que como a gente sabe, a era dos pontos corridos começou em 2006 e já teve muitos clubes que escaparam com menos de 45 e muito menos mesmo, que eu vou trazer aqui, porque a gente sempre coloca, para escapar da zona de rebaixamento tem que fazer 47 pontos ou 45, mas já tiveram clubes que escaparam com 39 pontos. Então, quando a gente fala que tudo pode acontecer e vai depender como é que tá os clubes que estão abaixo, que estão brigando ali, a gente vê algumas probabilidades. Beleza? Mas bora aí para ver como é que está hoje. Após o final aí dessa 11ª rodada, vai ter essa pausa pro Mundial de Clubes e todos os clubes aí vai ter tempo de treinar, de resgatar seus jogadores, de fazer algumas contratações, que começou agora no dia 1, vai até o dia 10, vai ser uma janela extra do Mundial. A gente vai dar essa olhada para ver mesmo se o Sport consegue escapar da zona de rebaixamento, consegue escapar desse possível rebaixamento de 2025. Mas bora lá para a gente dar uma olhada primeiro como é que está a tabela hoje, tá bom? Bora lá para a tabela. Meus amigos, bora lá. Como vocês estão vendo aí, a gente vai pegar os 10 últimos clubes, tá bom? Tem Ceará, tem Corinthians, mas eu acredito que esses aí hoje, tá? Que tudo pode mudar. Essa parada é essencial, sim, mas tudo pode mudar após a parada, como é que os clubes vão voltar, tá bom? Uns vão se reforçar, outros vão dar uma estrutura melhor, mas bora lá para esses, eu quero do 14º até o 20º, que é onde o Sport tá. Falando aí, meus amigos, do 15º, que é Vasco, tem grande probabilidade de cair também, tá certo? Vitória também vai brigar para não cair. Fortaleza, Santos, Juventude. O que eu pensava que estaria nesse meio do bolo é o 10º, que é a questão do Ceará, e o Mirassol, que já está com 17 pontos. Já está lá em cima da tabela, da metade da tabela para lá. Mas falando do Sport Clube do Recife, Jackson, vai dar mesmo para escapar? Vamos lá. O Sport aí não tá essa, oh meu Deus, horrível falando de pontos, tá? O time dentro de campo tá horrível, tá certo? Mas falando de pontuação, o Sport tá 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. 2 vitórias e um empate não é nada de outro mundo. Mas falando do time que está hoje, tá? Eu vou apagar esse time que tá até hoje e vou supor que Yuri Romão, tá? Que eu acredito dessa forma, ele vai demitir esse treinador. Possibilidade quase zero, mas vamos supor, vai trazer contratações certeiras, contratações que chegam para ser titulares, tá? O Sport consegue fazer uma boa pontuação. Eu vou dizer também aqui a pontuação que o Sport precisa chegar a fazer, que não são muitos jogos, tá? De 27 que restam, para poder escapar aí na numeração do jeito que está hoje. Nesse bolo que a gente tá vendo aí, esse bolo aí, tá? Juventude e Sport é ali, que já é os que já iriam brigar para não cair. Na minha opinião, Juventude, Sport, Vitória e Vasco da Gama era para mim os que iriam brigar para não cair. E eu vou botar Santos, mais ou menos, porque Santos fez um investimento até no próprio Neymar e tudo mais, mas Neymar não tá jogando nada, já vai sair agora, tudo indica que sai agora, nem joga mais pelo Santos. Mas é um time que subiu, o Santos também subiu junto com o Sport, e quando sobe é meio difícil por conta da questão financeira. Mas o que eu pensei que a briga ia ser maior era Ceará e o Mirassol. Mas beleza, a gente já tá vendo aqui que são 7 pontos, não é nada de outro mundo, tá? Mas o futebol que o Sport apresenta hoje não dá. Mas Jackson, beleza. E os outros, como foi que já saiu? Já aconteceu quantos pontos aí o time já escapou? O menor ponto. Bora olhar aí, o menor pontuação foi em 2019. Mas bora lá para vocês darem uma olhada.
Como vocês estão vendo, meus amigos, a menor pontuação aí foi do Ceará em 2019. Como eu disse, a era dos pontos corridos, como a gente já sabe, começou em 2006. O Ceará escapou com 39 pontos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se já aconteceu, pode acontecer mais uma vez. Escapou com 39, aí mais acima a gente vê o Botafogo também, que escapou com 43 nesse mesmo formato aí. Então, eu acredito, tá, que dá. Se a gente for para o ponto de corte dessa competição aí, que foi em 2019, o Cruzeiro caiu com 36. Quem fizesse 37 não cairia. Não teve nenhum, mas quem fizesse 37 não cairia. Então é um número muito expressivo. E veja o bolo que estava aí, que é o mesmo bolo que está acontecendo hoje, tá? Eu estou falando hoje antes da parada do Mundial de Clubes. Que veja esse bolo. Esse bolo aí tá com 43, 46. São 14 clubes aí do 14º, na verdade, até o 20º. São clubes que quase números são para cair, tá? 46 pontos aí, o Fluminense era para cair nesse ano. Mas só que o ponto de corte foi lá para baixo. Mas bora lá, Jackson, entendi. O que é que tu acha que pode acontecer com o Sport? O que eu acho, meus amigos, é o seguinte: o Sport tem probabilidade, tem possibilidade, mas precisa mudar da água para o vinho. Eu não acredito nesse treinador, eu não acredito em muitos jogadores que estão dentro do Sport. Foram contratações muito erradas, mas se Yuri Romão, junto com essa nova equipe aí, eu acho muito difícil, mas bora lá, fizerem contratações certeiras, tá bom? Jogadores que cheguem para ser titular absoluto. Não é aquele cara, vou trazer, não. Vou trazer um carinha ali que vai pegar banco. Não, tem que chegar para ser titular. Se não for para ser titular, a reserva a gente já tem um bocado, não precisa. Então, eu acredito que com esses 3 pontos que o Sport tem hoje, ainda são 27 jogos que vão ter, o Sport ganhando mais 13 jogos de 27, não é nada impossível, tá? 13 jogos de 27, o Sport faz 39 pontos aí. E com esses 3 aí, escaparia com 41, botando o ponto de corte não de 39, mas de 41 pontos o Sport escaparia, tá bom? É impossível, é futebol, tá? Pelo esse bolo que tá aí, tem Santos, Fortaleza, muitos clubes com poucos pontos, tá? Tirando o Sport, que o Sport já é escroto, já tá a 3 pontos, isso aí não existe em canto nenhum. Mas falando dessa pontuação que está muito baixa ali, como eu disse, 7 pontos, o Sport sai da zona de rebaixamento. Então, a gente cria essa esperança. A minha esperança hoje é que o Sport consiga fazer uma pontuação ok, fazer essa pontuação 13 vitórias, tá? Não é nada de outro mundo, como se tem 27 é menos da metade, mas bora colocar aí 14 vitórias, tá bom? Que a gente já pula para 44, a margem já sobe. Eu acredito que dá para escapar. O clube que fizer aí entre 41 e 44, na minha opinião, escapa. Pelo que eu estou vendo hoje, tá? Não é que o campeonato já está no fim, não. 11ª rodada terminou, vai ter essa pausa para o Mundial de Clubes. Vão se reforçar, alguns clubes vão se reforçar. Eu acredito que o Fortaleza está nesse bolo aí por acaso, apesar que levou uma senhora goleada do Flamengo. Tá uma crise, mas tem mais jogador que tem nome do que o Sport. O Sport precisa ser muito certeiro nas contratações. É o ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Precisa sim ser certeiro. Eu montaria um time para a Série B e tentaria, com esse time da Série B, conseguir essa pontuação já na Série A, tá? Que é o que eu venho dizendo aqui, a minha linha de raciocínio é essa. Mas dá, minha gente, dá. Não é nada de outro mundo. O futebol, o que a gente fica triste mesmo é o futebol que é apresentado, como a gente já falou aí, de contratações super erradas, pagando muito dinheiro, mas a gente não tem mais o que fazer. A gente tem que aceitar. Se eu ficar aqui sempre reclamando de Carlos Alberto, Matheus Alexandre, o goleiro que é fraco, a gente não vai fazer nada. A gente tem que ir com o que tem mesmo. Agora, o que me preocupa é o treinador. O treinador, ele não extrai o máximo, é mais um que não extrai o máximo dos atletas. Porque tem atletas como Matêncio, entre outros, que dá para ser titular. Bota para ser titular, pô. Tá com problema, tem o que é o problema. Matêncio tá com problema com quem lá dentro? Qual o problema que Rivera tá com alguém lá dentro? Então, eu acredito que o Sport precisa contratar o quê? Bora lá. Esse é o ponto-chave aqui. Atacante de nome. No mínimo aí 3 atacantes que cheguem para resolver, tá? Esses atacantes aí não vai dar certo. Pablo não vai resolver. Paciência não vai resolver.
O único que faz uma gracinha aí é Barleta. Romarinho não vai resolver. Esses caras não vão resolver a situação do Sport. Quem poderia resolver o Sport afastou, que eu acredito que o Gustavo Maia daria um caldo sim. Tá bom? Mas pro esquema que o Sport tem e que esse treinador joga hoje, tem que ter aquele atleta que quando ele estava no Cuiabá tinha o tal de Pita, Isidro Pita, que foi o cara que fez escapar o Cuiabá, tal, que fazia gol. É um treinador que é retranqueiro, a gente viu, ele joga com 3 zagueiros, mas ainda leva a bola nas costas. A bronca, outro ponto, é a zaga. O Sport precisa contratar, além desses atacantes, contratar zagueiros também, tá bom? Zagueiros. Eu vou dizer lateral esquerdo, mas vamos botar aí que se fosse para investir hoje de verdade, o Sport precisa contratar um meio campo de responsa, mais 2 a 3 zagueiros e 3 mais 3 atacantes. Por baixo aí de 7 a 8 jogadores nesses pontos que eu falo aí. Que o Sport, volante do Sport é bom. Não vou falar de Duqueiroz, mas o Zé e também aí a questão de Rivera são volantes bons, tá bom? Não vai ter Duqueiroz, bota aí até a margem de erro do Sport, que não vai mudar da água pro vinho. Mas volante tá bom. Lateral direito ali, Hereda, não compromete tanto, não é um dos melhores, mas não compromete tanto. Lateral esquerdo, que tá um pouco abaixo, que é Igor Cariús. Dalbert não era nem para ter renovado, mas enfim, também não é essa horrível, tá? Para falar que pra gente não reformular a equipe toda, pelo menos manter uma base. Manteria esse aí mais zagueiro, meio campo e principalmente atacante. O Sport precisa. O Sport não ataca, não faz nada com o time adversário. Trazendo aí de 7 a 8 jogadores, vão botar ao lado do torcedor, eu tenho esperança. E terei o treinador. Mas se ficar com ele, beleza, vai com o que tem. Yuri Romão, a gente também não vai querer milagre daquela cabecinha de ovo de Yuri Romão. Então, vai acontecer o quê? Ele vai manter o treinador e eu acredito que vai precisar contratar de 7 a 8 jogadores titulares, tá? Não é jogador para vir para preencher elenco, não. É titular, para chegar, vestir a camisa e entrar em campo. Eu acredito nisso e essa margem de pontos que a gente acabou de conversar. De 41 a 44. São 13 vitórias ou 44, 14 vitórias. Essa é a margem do Sport para escapar da zona do rebaixamento, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que tu acha. Tu concorda, tu não concorda? Tamo junto e até a próxima.